Olá pessoal, bom dia, sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários, que é um programa encampado pela Comunhão Espírita e protagonizado por Flaviana, Cláudia, Wagner, eu e mais 3 pessoas que vocês não veem, que é Rodrigo, Flávio e Lucas, que são os nossos colegas responsáveis pelo audiovisual, os bastidores, os momentos, vídeo show do nosso programa. Estamos trabalhando o livro Pão Nosso de uma maneira sequenciada. Chegamos ao capítulo 50, intitulado Preserva-te próprio. Tem uma passagem que Emmanuel traz lá do Evangelho de João, que é a passagem e não a parábola da mulher adúltera. É só a frasezinha no final do diálogo. Vai e não peques mais. Está lá em João, capítulo 8, versículo 11. No final do episódio passado, a gente deixou uma dúvida, na verdade um dever de casa, o que é que significa autoconhecimento. Se porventura você for espírita, talvez você tenha pensado na questão 919A do Livro dos Espíritos. É uma mensagem lá de Santo Agostinho para a gente se conhecer, para a gente mergulhar em si, de a gente passar em revista todo dia que nós tivemos antes de dormir. Mas o autoconhecimento também é procurar Jesus Cristo dentro da gente. Não Jesus crucificado em uma perspectiva antropomórfica. Muito longe disso. É procurarmos a mensagem cristã, que é uma mensagem de renovação, de novas oportunidades. Que o diga a mulher adúltera, por exemplo. Porque Jesus, ele não condena o pecador. Olha o dedinho. Jesus faz uma reflexão sobre o pecado, o erro. Porque nós que ainda gravitamos em um estado de imperfeição, registrado lá na questão 101 do Livro dos Espíritos, nós estamos em um processo constante de evolução e aprendizado. E não existe amadurecimento sem queda. Os nossos acertos, eles são oriundos dos nossos erros. Que o diga, por exemplo, você que porventura também tem a bênção de caminhar. Você, assim como eu, não reencarnou sabendo andar. A gente começou a engatinhar, depois levantou, meio que andava tateando a parede, vieram as primeiras quedas e depois a gente segue aí os nossos caminhos. E hoje, espiritualmente falando, nós estamos caminhando aos trancos e aos barrancos. Errando, mas nos corrigindo. Porque é essa a proposta do Evangelho para todos nós. A proposta do Cristo é nos deixar um caminho para nós percorrermos. E nesse caminho é necessário nós nos preservarmos em 2 perspectivas. A primeira perspectiva da preservação é no sentido de nós sabermos que um erro é natural da caminhada. E a segunda perspectiva é meio uma via reflexa. Não nos culpemos. A culpa já é um processo natural. Tentemos observar nela o mais um potencial da alma. Porque no Evangelho tudo está em constante movimentação. E é esse o registro que Emmanuel traz no texto de hoje. Vamos a ele. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. Perceba a relação de causa e efeito que Emmanuel traz aqui, em relação à nossa inércia. O amigo que não conservas foge do teu caminho.
A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usa os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução dos teus problemas. Porque sem a adesão da tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Nós, na nossa caminhada, podemos recorrer a um sentimento inato que nós temos, chamado fé. Registra, por exemplo, a questão 495 de O Livro dos Espíritos, que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que é um espírito um pouco mais amadurecido do que a gente. E ele se dedica por amor a nos socorrer, a nos intuir, a nos ajudar diariamente. O anjo da guarda, ele é um espírito mais experimentado, porque não dá para a gente fazer um conversado com Deus para cuidar de outra pessoa se a gente ainda não tem uma capacidade de amadurecimento espiritual. Certa vez, me perguntaram em uma turma do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, como era essa questão do anjo da guarda. E lá, a gente foi fazer uma pesquisa no par e passo, na mesma hora ali, no Livro dos Espíritos, e a própria pessoa leu a resposta no sentido de que o nosso anjo da guarda, ele é mais experimentado. Como é mais experimentado, ele nos dá dicas com experiência própria, com autoridade moral. Em outras palavras, as dicas dos nossos anjos guardiões não são papo furado. São uma conversa de retidão, uma conversa de solidariedade. Nós devemos ter em mente que a divindade, ela se predispõe por intermédio do fluido cósmico universal, abre aspas, que é a matéria do universo aí, a nos socorrer. Se a gente passa por um processo de dificuldade, tentemos fazer uma oração, mentalizar o Cristo, o anjo da guarda, o centro espírita, que porventura a gente frequente. E se você não frequenta um centro espírita e nos acompanha nas redes sociais, mentaliza nem que seja esse enquadramento do canal do YouTube. Particularmente, eu frequento presencialmente a Comunhão Espírita de Brasília. E quando eu tenho os meus processos de dificuldades, eu tenho uma estratégia de aderência à fé. A minha estratégia, por exemplo, é mentalizar o Salão Bezerra de Menezes, que é o nosso grande auditório das palestras públicas. Eu também mentalizo o auditório Eurípedes Barçanufo, que é lá o auditório do tratamento espiritual. Também costumo mentalizar a turma do ESD que eu frequento, que é terça-feira, das 20 às 21h30, lá no segundo andar. E também, em uma outra estratégia, mentalizo a reunião mediúnica que eu tenho a alegria de participar e estudar, lá de mais um grupo, Chico Xavier, que é na sexta, 7h30 da manhã. Independente do sofrimento que nós estejamos passando, independente de alguma culpa que porventura nós estejamos nos alimentando, lembremos dessa passagem que Emmanuel traz da mulher adúltera. Ides e
não peques mais. Continua e tenta não se culpar. Para os nossos processos, nós temos o porto seguro de regeneração chamado Evangelho. Até a próxima, onde nós estudaremos o capítulo 51, Socorre a ti mesmo. Antes, porém, um dever de casa. Para você, o que é que significa um socorro divino? Socorro divino, em 5 segundos, o que é? Até a próxima.